Ao mesmo tempo, conforme crescia, seu relacionamento com as meias-irmãs era bem distinto. Abdul mantinha um pé atrás com Teresa. Não sabia explicar, mas não se sentia confortável ao lado dela. O sentimento era mútuo. Teresa também não era muito fã do irmão caçula. Já Bernarda. Ela pegara-se ao irmão de tal forma, que Abdul, por vezes, sentia-se sufocado. Mas entendia esse sentimento da irmã e por ela se afeiçoara. Do mesmo modo que Raja, Bernarda não se casara e nunca quisera ter filhos. Bem lá na frente, depois da morte de Raja, Abdul convidaria Bernarda para morar com ele. E dela a cuidaria. Até a morte. Como não tivera filhos, Bernarda considerava Abdul seu filho. A diferença de mais de 20 anos entre os dois implicava um relacionamento que era mais ao estilo mãe-filho do que irmã e irmão. Outra pessoa com quem Bernarda tinha bastante afinidade era Corina, filha mais velha de Marcílio. Ela era um pouco mais velha que Bernarda, mas se davam muito bem, a ponto de Bernarda quase adoecer quando Corina, aos 18 anos, decidiu estudar numa universidade inglesa. Corina era a fofura em pessoa. Menina alegre, responsável, amante da natureza e dos animais. Por causa dela, a família mudou-se para uma casa num condomínio na Barra da Tijuca. Eram tantos gatinhos, passarinhos, cachorrinhos, peixinhos. Marcílio e Dalila se deram conta de que o apartamento em que viviam não comportava a quantidade de bichos que a filha trazia para casa. Corina não podia ver um gatinho, um cachorrinho abandonado, que logo levava para casa. Aluna aplicada, Corina adorava a biologia, química. Com o passar do tempo, desejou cursar medicina veterinária fora do país. Tinha um carinho muito grande pelo Reino Unido. E conseguiu entrar numa das melhores universidades da área, a Royal Veterinary College, da Universidade de Londres. Já no início do curso, Corina apaixonou-se por um colega de sala, Deodato. O namoro evoluiu e, depois de receberem o canudo, decidiram que a vida deles seguiria na Inglaterra. Casaram-se e, surpresa, Corina deu à luz gêmeos. Convidaram Lucas, irmão de Corina, mais Bernarda para serem padrinhos da menina. E os pais de Deodato para serem padrinhos do menino. Capítulo 47. Nem tudo dura para sempre, e chegou o dia em que Teresa já estava cansada de servir a Samir. Ele era um bom sujeito, levara para conhecer lugares nos quais Teresa nunca imaginaria pisar. Certa vez, já no Brasil, ele precisou fazer uma viagem de emergência a Buenos Aires. Levou Teresa com ele. Ali ela experimentou o luxo e a riqueza. Hospedaram-se num dos hotéis mais deslumbrantes da capital argentina. Samir a levou aos mais belos e badalados restaurantes. E ele havia prometido que, se ela continuasse ao lado dele, quem sabe, no futuro, compraria um apartamento na Recoleta, bairro elegante de Buenos Aires. Voluntariosa e muito dona de si, Teresa já começava a se cansar dessa vida com Samir. Não estava mais lhe agradando ser uma marionete nas mãos dele. O luxo, os lugares, as joias, tudo era divino e maravilhoso, mas ela estava se sentindo presa, sufocada. Certo dia, Samir teve uma reunião de emergência, e os planos de irem fazer compras foram abortados. Não tenho hora para voltar, mas já vou avisando, voltarei bem tarde. Saia e se divirta um pouco, tornou ele, despejando sobre a mesinha de cabeceira um punhado de dinheiro. Compre algo para você, Habibiti. Teresa cismava quando ele a chamava de minha querida. Eu não sou sua propriedade, pensou. Mas disse. Adoro quando me chama assim, Habib. Até me cita. Ele sorriu e jogou mais um punhado de notas pela cama. Beijou ar na testa e saiu. Teresa suspirou fundo e decidiu tomar um banho. Arrumou-se, escolhendo um vestido acinturado que marcava bem os seios e a cintura.
perfumou-se e saiu. Caminhou até entrar no pátio boliche, sofisticado centro de compras no coração da Recoleta. Andava aí, de vez em quando, parava defronte a uma vitrine que lhe interessasse. Entrou para comprar um lenço que achara a sua cara. Ao ir pagar, ouviu uma voz atrás de si. Não compraria esse lenço. Teresa virou-se para trás e encarou o homem. Como sabe que sou brasileira? Indagou, desconfiada. Estamos hospedados no mesmo hotel. Ela o encarou de cima a baixo. Era um homem bonito. Usava os cabelos trançados. A barba era bem aparada. Os olhos, verdes, contrastando com a pele negra, era charme à parte. Trajava elegante e terno e o perfume que de sua pele emanava era doce e delicado. No mesmo hotel? Ela repetiu. Ele fez sim e disse. Eu a vi com seu marido, ontem, no saguão. Conversavam em português. Ah, sei. Mas ele não é meu marido. Não? Um amigo. Fico feliz em saber. Por quê? Porque, desde que a vi, não consigo pensar em outra mulher. Ele falou de um jeito que fez Teresa sentir as pernas bambas. Fazia tempo que não se sentia assim. Ela gostava de homem com pegada, como costumava dizer. Acostumara-se ao amor morno que tinha com Samir porque se beneficiava da relação. Apenas isso. Samir era um bom homem, embora exigente, sempre a tratara com carinho. Jamais fora estúpido ou intransigente. Ela pensou tudo isso e apenas disse. Teresa. Prazer. Meu nome é Bento. Sou de São Paulo. Estou aqui em negócios. Eu moro no Rio. Adoro o Rio de Janeiro. O que faz? Ela perguntou, mais querendo saber. De onde você saiu, delícia? Porém se conteve. Trabalho com tecnologia. Tenho uma startup que desenvolve programas para bancos. E você? Teresa não fazia nada, quer dizer, até fazia. Como dizer que era sugar baby? Precisou mentir. Sou consultora de moda. Consultora de moda? Ele repetiu. Ela fez sim com a cabeça. Ia comprar este lenço. Esta cor não a favorece. Ele foi até uma mesa, no centro da loja, que dispunha de vários modelos de lenços. Ele apanhou um com estampas floridas, em tons de verde água e amarelo. Passou delicadamente o lenço pelo pescoço dela. E disse. Agora, sim, uma mulher linda. Tem razão. Obrigada. Bento sussurrou algo em seu ouvido. O rosto dela avermelhou-se, mas ela deu um sorrisinho maroto. Saíram de lá e foram direto para o hotel. Como eram hóspedes, ninguém notou nada de anormal. Subiram para o andar em que Bento estava hospedado. Passaram a tarde juntos. Capítulo 48. De volta ao Brasil, na hora de Samir ir para o aeroporto, Teresa foi sincera. Ela terminava de arrumar a mala dele e, ao fechá-la, disse. Não estamos bem. Samir concordou. Você não é mais a mesma. Eu já havia notado o comportamento diferente. Tem estado mais fria. Perdão, Samir. Não tenho como continuar com você. Ela caminhou até o cofre e pegou as joias que ele lhe dera. Tome. Ele sorriu. Disse sincero. Você foi a única mulher que quis me devolver as joias. Ele beijou as mãos dela e falou, voz embargada. Quisera tê-la conhecido antes. Acho que seríamos muito felizes. Ela o abraçou com força. Gostava dele. E, pensando bem, se tivessem se encontrado numa outra época. Oh, Samir. Eu gosto tanto de você. Eu sei. Mas chegou a hora de dizer adeus.
Ele afastou-se, apanhou a mala e seguiu até a porta. Abriu-a e se foi, sem olhar para trás. Teresa deitou-se na cama, chorosa. De repente, viu as joias espalhadas pela cama. Abraçou-as. Minhas joias. Vou vender algumas para me manter. E vou ligar para o Bento. No entanto, no dia seguinte, Teresa ligou para Bernarda. Precisava desabafar com alguém. Embora tivessem se alfinetado ao longo da vida, no fundo, elas se gostavam. E Teresa não confiava em ninguém, nem mesmo na mãe, para dizer o que ia em seu íntimo. Combinaram de jantarem juntas. Teresa chegou à casa da irmã e não gostou do que viu. Abdul estava lá. Era para termos uma conversa só entre nós duas, reclamou Teresa. Não era para ser reunião familiar. Bernarda considerou. Acorda, Teresa. Ele é só um garotinho. Mesmo assim, acha que ele vai sair por aí falando de sua intimidade? Ora, essa é boa. Realmente, ela não precisava se preocupar. Abdul, nessa época, tinha pouco mais de 1 ano de idade. E o que ele está fazendo aqui? Não tem mãe. Mamãe está presa numa reunião com um cliente importante. E a babá? Ele tem babá. Era nítido o ciúme. E assim seria sempre. Teresa tinha ciúme da amizade que se estabeleceria entre Bernarda e Abdul. Bernarda, paciente, respondeu. Eu dispensei a babá. Gosto de ficar com nosso irmãozinho. Teresa girou os olhos nas órbitas. Se gosta tanto de criança, por que não arruma um filho? Não sei. Bernarda chegou a estremecer. Não me sinto com capacidade para ter filhos. Prefiro cuidar do filho dos outros. Veja, exclamou Bernarda. Ele dormiu. Silêncio. Vou colocá-lo no berço. Bernarda saiu carregando o pequeno Abdul e, quando voltou, Teresa já havia aberto uma latinha de cerveja. Acendeu um cigarro. Vá para perto da janela, ordenou Bernarda. Temos um bebê em casa. Sim, senhora. Teresa caminhou para perto da janela. Sentou-se numa banqueta, e contou a história dela com Samir. Não omitiu nenhum detalhe. Por fim, revelou. Não me envergonho nem um pouco de ter vivido dessa forma. Sabe que não vou julgá-la, disse Bernarda, sincera. Por isso está aqui. Sei disso. Obrigada. Mas estou me sentindo perdida. O dinheiro das joias dá para eu me manter por um tempo. Mas uma hora vai acabar. Eu queria trabalhar e ganhar um bom dinheiro, mas nunca fiz faculdade, nunca me interessei por muita coisa. Poderia trabalhar comigo? Imagine, Bernarda. Não tenho formação. Mas tem bom gosto. Você nasceu com bom gosto. Sempre se vestiu bem. Dava dicas para a mamãe trocar os móveis de casa de lugar. Nada a ver. Não tenho paciência com o tipo de cliente que você atende. Eles mandam em você. Prefiro eu mandar, riram. Teresa prosseguiu. Além do mais, você fez curso. Estudou na Escola Pan-Americana de Arte. Seu trabalho é reconhecido. Eu só tenho o ensino médio. Por que não faz o mesmo curso que eu? Estudar na Pan-Americana. Teresa. Qual o problema? Não é para mim. É preciso muita dedicação. O que lhe apetece? Não sei ao certo. Às vezes, penso que gostaria de ser como a tia Célia, sabe? Comandar uma empresa de sucesso, com mãos firmes, mandar num monte de empregados. Estude algo voltado à gerência, negócios. Que tal administração de empresas? É um bom curso. Pode ser.
E poderá pedir dicas para tia Célia. Ela é tão bacana. Tem razão. Mas pagar por um bom curso de administração não é barato. O cálculo que fiz para me manter não leva em consideração as mensalidades de uma boa faculdade. Quanto você tem guardado? Quis saber Bernarda. A irmã disse o valor e ela considerou. Por que não aluga seu apartamento? Com o valor do aluguel, poderá pagar o curso. E vou viver onde? Debaixo da ponte. Não, querida irmã. Poderá viver comigo. Fala sério. Falo. É uma proposta interessante. Tivemos nossos perrengues, mas nos damos bem. Eu sou sozinha, não tenho relacionamento sério. Sabe que eu gosto muito de nosso irmãozinho. Virá e mexe, vai encontrá-lo aqui. Teresa não tragou o cigarro e, enquanto soltava fumaça, considerou. Nem tudo é perfeito. Deixe de ser ranzinza, Teresa. Vamos, anime-se. Alugue seu apartamento e venha morar comigo. O quarto de hóspedes é todo seu. Precisaremos apenas adaptá-lo para você. Será um prazer reformá-lo. Posso ver o espaço? Animou-se Teresa. Claro. Mas só depois que Abdul acordar. Teresa girou os olhos nas órbitas, mas concordou. O interfone tocou e Bernarda foi atender. A pizza chegou, disse. Ótimo. Estou com fome. Depois de jantarem, Teresa considerou. Conheci um homem lindo. Onde? Na última viagem que fiz com Samir a Buenos Aires. Está mesmo interessada nesse rapaz? Muito. Pena que ele vive em São Paulo. Sabemos que são mínimas as chances de um namoro à distância dar certo. Nunca se sabe. Por que não vai encontrá-lo? Não, Bernarda. Vou atrás dele em São Paulo, do nada. Não. Vai parecer que sou desequilibrada, tipo stalker. Por que não liga para a tia Célia e o tio Nicolau? Vá visitá-los, explique à tia Célia a sua vontade de trabalhar numa empresa, comandar pessoas. Quem sabe ela não lhe dê dicas interessantes. Você aproveita e une duas coisas. Tira as dúvidas das questões profissionais com a tia e vai matar as saudades do bofe. Sissi. Bento, disse Teresa. Isso, se Bento perguntar o que está fazendo em São Paulo, diga que veio visitar seus parentes. Ele vai querer saber sobre meu trabalho de consultora de moda. Teresa hesitou por instantes. Diga a verdade. A verdade? Está louca, Bernarda. Se quer mesmo ter algo sério com esse moço, seja sincera. Nada melhor do que começar uma relação alicerçada na verdade. Está certa. Vou seguir seus conselhos. Logo a conversa tomou novo rumo. Bernarda levantou-se da mesa e foi ligar a máquina de café. Voltaram a tecer ideias sobre a reforma no quarto de hóspedes, porque o desejo de Teresa era de se mudar dali a um mês. Só que ela se hospedaria poucos dias na casa de Bernarda, porque, depois da viagem a São Paulo, a sua vida mudaria. Para sempre. Capítulo 49. Teresa ligou para os tios e combinou de visitá-los na outra semana. Tanto Nicolau como Célia ofereceram-lhe um quarto para se hospedar. Para não desagradar nenhum deles, optou por ficar 2 dias na casa do tio e 2 dias na casa da tia. Chegou a São Paulo numa manhã ensolarada. Tinha vindo muito pouco à cidade, mas sabia se virar muito bem. Depois de pegar a mala na esteira de bagagens, dirigiu-se à parte externa do aeroporto e tomou um táxi rumo à casa de Nicolau. Ele desmarcou os compromissos do dia apenas para esperar a sobrinha. Quando ela entrou no apartamento, abraçaram-se com saudades. Colocaram os assuntos familiares em dia. Soube que a bisa Angelina está doentinha,
comentou ele, triste. Não é que esteja doente, tio, corrigiu Teresa. Ela está cansada. Afinal de contas, está com 104 anos. É muita idade, não? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sim, tio. Mas ela está bem. O importante é que está lúcida. Tia Rosana e tio Alberto vão quase todos os dias aplicar passes, conversar com as cuidadoras. A minha mãe também vai visitá-la. Isso é ótimo. Só a Bernarda não vai. Ela nunca se deu bem com a Bisa. Cada um tem um jeito de ser. Na verdade, tio, eu acho que ela ficou bem amuada desde que a vó Dirce morreu. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho de Nicolau. Lembrar-se da mãe o emocionava. Às vezes penso que poderia ter ido mais vezes ao Rio, ter visitado mais a mamãe. A vida me empurrou para cá, justificou. Faz anos que sua vida é aqui, tio. Por que se culpar? Sei também, agora que sou bem crescidinha, que um dos motivos que afastaram você e tia Célia do convívio com a vovó foi quando minha mãe engravidou. Do namorado de irmã. Você sabe de toda a história? Indagou Nicolau, surpreso. Sim. Mamãe sempre fez questão de nos contar a verdade. E, independentemente da maneira como tudo aconteceu, dessa confusão toda nascemos eu e Bernarda. Na época, foi constrangedor. Sua mãe era uma menina bem voluntariosa. Você tem traços da Antonieta. Eu. Ele assentiu. Acho que não tenho nada a ver com minha mãe. Depois que ela se casou com Rami, então, virou outra mulher. Comentei com Arthur que precisamos ir ao Rio visitar sua mãe e seu irmãozinho. Teresa fez cara de poucos amigos. Nicolau não percebeu. Ela tornou, amorosa. Tio, eu já passei da idade de estudar, mas, conversando com Bernarda, cheguei à conclusão de que quero concluir uma faculdade. Nunca é tarde demais para estudar. Eu sou a favor de estudarmos sempre, até desencarnar. O estudo gera conhecimento. O conhecimento, por sua vez, nos liberta da ignorância e nos dá poder. Nada como ter o poder de fazer escolhas mais sensatas. Fico feliz que tenha vontade de voltar a estudar. Conversaram até o momento em que Arthur chegou da loja para almoçar. Ele convidou Teresa para passearem pela Oscar Freire. Teresa adorou o convite e assim passou dias encantadores ao lado dos tios. No dia seguinte à sua chegada, ligou para Bento. Estava ansiosa para encontrá-lo, contudo, ele estava em Porto Alegre e retornaria dali a 2 dias. Ela desligou o telefone um tanto frustrada. Mas esperaria. Ainda iria passar 2 dias com as tias Célia e Claudete. Estar ao lado das tias a ajudaria a conter a ansiedade. Estava louca para encontrar-se com Bento. Foi muito bom ter se hospedado na casa de Célia, porque Teresa precisava de alguém que lhe indicasse um norte no campo profissional. Depois da conversa com Célia, ficou claro que queria cursar administração de empresas. É um excelente curso. E ideal para quem quer se tornar gerente, comandar uma empresa. Penso nisso, tia. Eu gosto de mandar. Eu também, tornou Célia. As duas riram. Gostaria de conhecer a fábrica. Vai ser um prazer levar você e mostrar como funciona a produção de roupas. E elas foram. Célia fez um tour com a sobrinha, mostrando as áreas, como tudo funcionava. Teresa encantou-se com tudo. Já de volta ao escritório, encontrou Claudete e a cumprimentou com efusividade. Claudete era muito simpática e tinham se dado muito bem nas poucas vezes que haviam se visto. Teresa sentiu-se segura e acolhida. Revelou a tias sobre o interesse em Bento. Célia e Claudete torceram muito para que o relacionamento deles engatasse, de verdade. E,
Se não der certo, observou Teresa, ao menos sei que quero conhecer um homem e com ele viver uma bonita história de amor. Ao mesmo tempo, desejo investir na minha carreira. Quando crescer, brincou, quero ser igual a vocês. Foi Claudete quem comentou. Atualmente, você mora com sua irmã, certo? Sim. Acabei de alugar meu apartamento e me mudei para um quarto que Bernarda ofereceu para mim. Com o valor do aluguel, vou pagar minha faculdade. Bem pensado, comentou Célia. E, quando for estudar, vai estagiar onde? Ah, pelo que sei, a faculdade nos oferece uma lista de empresas. Por que não começa já a estagiar na nossa empresa? Indagou Célia. Como assim, tia? Ora, você quer estudar administração. Ainda não prestou o vestibular. Claudete olhou para Célia e fez sim com a cabeça, como a entender o seu raciocínio. Por que não vem prestar o vestibular em São Paulo e trabalhar conosco? Mudar-me para São Paulo. Teresa sentiu um friozinho na barriga. É mudar-se para cá. Ao longo dos últimos anos, eu e Claudete investimos em imóveis. Temos uma kitnet, Claudete interveio, que está vazia. Nós fizemos uma pequena reforma para ela ficar mais atrativa e também ser alugada por um preço melhor. Não é um palacete, entretanto, você poderia ter seu próprio canto. Sim, ajuntou Célia. Você pode morar lá enquanto fizer o curso. Obrigada, tia. É um convite tentador. Venha morar aqui e trabalhar conosco. Está me convencendo, tia Célia. Diga-me, era a voz de Claudete, o que aprendi no Rio? Nada. Quer dizer, tem a minha mãe, mas ela agora está envolvida em outro relacionamento, acabou de ter um filho. Sou apaixonada pelo meu pai. Acho que vou sentir muita saudade dele e da Bernarda, também. Nada que uma ponte aérea não resolva, observou Célia. Venha para cá. De mais a mais, observou Claudete, e se esse namoro vingar? Como vai ser? É. Não percebe que a vida está forçando a vir para cá? Foi a pergunta de Claudete. Farei assim, confessou Teresa, hoje eu vou jantar com o Bento. Dependendo do andar da carruagem, eu lhes darei uma resposta amanhã. Às 8 em ponto, Bento estava com o carro estacionado em frente ao prédio de Célia. Teresa já estava na recepção. Estava muito bonita em seu vestido preto estilo tubinho. Calçava sapatos de salto e, no pescoço, usava o lenço que Bento lhe sugerira comprar em Buenos Aires. Depois de se cumprimentarem, ao ver o lenço, ele confessou. Tinha certeza de que havia se desfeito do lenço. Por quê? Ora, você tem o estilo mandona. Depois que me disse o dia de seu aniversário, ficou fácil entender esse temperamento tão mandão. Você é leonina. Ambos riram. Não sabia que gostava de astrologia. É meu passatempo. Trabalhar com tecnologia da informação às vezes funde a cuca, apontou para a cabeça. Minha mãe é astróloga. Interessante. Um dia vamos marcar. Vou levar você para conhecê-la. Ela vai querer o fazer seu mapa astral. Nunca fiz um. Vai gostar. Tenho certeza. Entabularam conversação e foram para o restaurante. A conversa fluiu agradabilíssima. Bento contou sobre sua vida, desde que fora adotado por Sara, uma mulher que era tudo para ele. Eles se davam muito bem. Teresa exultou. Minha mãe também foi adotada. Jura? Ela fez sim com a cabeça. E contou a ele a história de Antonieta. Também falou de Dirce e de Alfredo. Meus avós enfrentaram o preconceito na própria pele. Eu sei o que é isso, comentou Bento. Eu sofro esse preconceito até hoje.
Vira e mexe, há alguém que me olha com desconfiança. Ser negro em nosso país ainda é assunto delicado. Precisamos combater o racismo estrutural, Teresa confessou. Isso. Você disse tudo. A conversa foi para vários lados, até que Teresa tomou coragem, respirou fundo e falou a Bento o motivo pelo qual ela estivera em Buenos Aires. Falou de Samir, dos encontros, das joias. Não omitiu nada. Ao fim da conversa, senti um alívio danado. Bento pousou sua mão sobre a dela. Obrigado por ter sido sincera. Ele curvou o corpo sobre a mesa e a beijou. Depois desse beijo, nunca mais se desgrudaram. E Teresa tomou atitude. Agradeceu Bernarda pelo quarto e mudou-se para São Paulo. Prestou vestibular e passou numa excelente universidade particular. Com o dinheiro do aluguel de seu apartamento no Rio, pagou as prestações do curso. Assim que se formou, Bento a pediu em casamento. Nessa época, Célia e Claudete estavam com vontade de se aposentar, decidiram morar no meio do mato, longe do burburinho da cidade grande, e entregaram a direção da fábrica nas mãos de Teresa. Sob sua direção, a fábrica continuou a ser uma referência no meio empresarial. Dessa experiência, Teresa aprendeu que a humildade é essencial para o burilamento e crescimento do espírito. Quis se livrar de alguns conceitos e crenças que a impediam de crescer, em todos os sentidos. Bento era espírita, frequentava o mesmo centro que Arthur. Certo dia ela foi conhecer o espaço e por ele se encantou. Na verdade, ela se emocionou assim que pisou no centro espírita. Na outra dimensão, Zé e Iracema, dirigentes espirituais do centro, sorriram. Felizes. Foi Iracema quem disse. Jamais imaginaria que aquela mulher que exigia serviços espirituais esdrúxulos estaria hoje aqui, em nova roupagem carnal, frequentando o centro espírita que fundamos. Pois é, meu bem. Se nós mudamos de lado e abraçamos a luz, por que Teresa não teria chance de fazer o mesmo? Comentou Zé. Ambos se aproximaram de Teresa e a envolveram com uma luz brilhante e energizante. Teresa sentiu a energia revigorante e decidiu que seria trabalhadora daquele centro espírita que tanto a encantara. Sem vontade de ter filhos, Teresa exercitou o dom da maternidade na creche do centro espírita. Decidiu que a fábrica ajudaria a patrocinar e, com isso, ajudar o centro a manter crianças bem cuidadas, em todos os aspectos. Foi especificamente nesta encarnação que Teresa abriu-se para um entendimento maior da vida. Dali para frente seria uma mulher mais amorosa e menos pragmática. Até seu relacionamento com Abdul melhoraria, a ponto de ela o ajudar, bem lá na frente, a cuidar de Bernarda. Tal atitude engrandeceria seu espírito. E Teresa terminaria este ciclo de existência sentindo-se vencedora. Conforme narrado anteriormente, Alfredo faleceu enquanto Antonieta viajava a Disney acompanhada da turma do colégio. Assim que retornou dessa viagem, as coisas mudaram um pouco. Dirce tentava se refazer, aceitar e viver o luto. Por esse motivo, passou a frequentar com mais assiduidade o centro espírita da nora, Rosana, a fim de diminuir o vazio que insistia em brotar no seu coração. Dirce era um espírito forte, lúcido, que entendia e aceitava naturalmente que a morte não é o fim. Tinha plena convicção de que Alfredo se recuperava no mundo espiritual e que não demoraria para eles se reencontrarem. Isso ela aceitava e entendia. O difícil era viver sem a presença do companheiro de jornada. Ela enfrentou momentos difíceis. Imagine o tamanho da dor. Tempos depois da morte do marido, Estelinha também morreu. Mais adiante, Sérgio, em profunda depressão e com fortes sinais de demência, também partia deste mundo. A única que permanecia, firme e forte, era Angelina. A sua lucidez e a maneira como enxergava a vida eram únicas. Para se ter ideia de tamanha lucidez e autonomia, muitos anos lá na frente,
com mais de 90 anos, ainda viveria no mesmo apartamento que dividira havia anos com Felisberto, Estelinha, Sérgio e Marcílio. A empregada que vivia em sua casa pedira demissão e Angelina passou a viver sozinha, o que preocupou a família. Embora independente, era uma mulher com o corpo físico na faixa dos 90 anos, ou seja, qualquer queda ou escorregão poderia lhe trazer graves consequências. Marcílio fez uma reunião familiar expondo sua preocupação. Decidiram, portanto, que o apartamento de Angelina seria reformado e nele constariam itens de segurança, como barras de apoio nos corredores e banheiros, e a ausência de tapetes para que se diminuísse a possibilidade de tropeços e tombos. Foi mais ou menos na época dessa reforma no apartamento de Angelina que Dir se apresentou cansaço e não dava conta de ajudar a educar duas crianças terríveis como as filhas de Antonieta. Foi ideia de Marcílio convidar a tia para morar com Angelina. Ela aceitou se mudar para o apartamento de Angelina. Antes de providenciar a mudança, porém, Dirce fez uma reunião com os filhos para decidirem sobre o destino do casarão. Antonieta gostava e queria usufruir a casa, além do mais, quando botara a mão na sua gorda poupança, fizera significativa reforma no imóvel. E era espaçoso, arborizado, tinha aquele belo jardim com piscina. Ideal para ela e para as gêmeas. Alberto, Nicolau e Célia aprovaram a ideia. Só faltava o aval de Cleonice, mas ela havia cortado relação com todos os irmãos, menos com a cunhada. Rosana era a única que, muito de vez em quando, falava com Cleonice. Numa ligação rápida, ela disse meio sem ânimo: "O imóvel é da minha mãe, Rosana. Ela decide o que fazer com ele. Eu não tenho de opinar." Assim, a família decidiu que Antonieta e as gêmeas permaneceriam no casarão. E Dirce instalou-se no apartamento de Angelina. Ambas viveriam com muita cumplicidade e bastante conforto. Alberto, Rosana e Marcílio sempre as visitavam e não lhes deixavam faltar nada. Nicolau e Célia, de São Paulo, ligavam sempre que possível, além de Claudete, que toda semana, religiosamente, conversava um pouquinho com Angelina. O tempo foi passando, até que um aneurisma levou Dirce primeiro, aos 92 anos. Meses depois, aos 104 anos, Angelina também deixou o mundo físico. Aqui, cabe informar que Angelina seguiu lúcida até os últimos momentos de sua valiosíssima encarnação. Um dia, ela acordou um tanto cansada, mas cumpriu a rotina diária, que consistia em uma refeição frugal, meditação, leituras edificantes e boas conversas com as cuidadoras. Ao se deitar, sorriu para o cuidadora da noite e agradeceu, de maneira singela: "Obrigada por tudo." A moça não entendeu, mas também agradeceu, um tanto tocada, porque gostava muito dela. E quem não gostava? Pois bem. Angelina deitou-se, fez suas orações e logo adormeceu. No meio da madrugada, seus lábios emitiram um leve suspiro. E Angelina morreu, de forma tranquila e indolor. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 50. A vida junta afetos e desafetos para que os laços de discórdia se rompam e os de afeto se fortaleçam. Entre idas e vindas, a reencarnação apenas deseja que possamos encerrar um ciclo melhores do que começamos. Em termos de graus de parentesco, nessa encarnação específica, Bernarda era filha de Antonieta, que fora prima de Marcílio, e Corina fora filha de Marcílio, que por sua vez fora filho de Estelinha, irmã de Alfredo, pai de Antonieta. Muitas vezes, o grau de parentesco não mede o amor que naturalmente emana entre as pessoas. Percebemos isso ao notarmos a relação amorosa que sempre existiu entre Bernarda e Corina. Nessa configuração, eram primas um pouco distantes,
mas amavam-se como se fossem irmãs. Ao chegar a Londres, Bernarda surpreendeu-se com a gravidez. Não posso acreditar, Corina. Você vai ser mãe. Vou. Desde que conheci Deodato e começamos a namorar, queríamos ter filhos. É um desejo mútuo. Vai criar a criança aqui? Ou voltarão para o Brasil? Não. Vamos viver aqui. A bem da verdade, fomos convidados para trabalhar numa fazenda a 2 horas de Edimburgo, na Escócia. Estamos providenciando a mudança. Tão longe. Nos dias de hoje, a tecnologia fez com que a distância não fosse mais um problema. Mesmo assim, poderei falar e ver você todos os dias, mas como fica o abraço, os almoços, os bate-papos com café e bolo? Disse Bernarda, chorosa. Vai ser duro viver longe de você. Vamos fazer de tudo para nos ver mais vezes, prometeu Corina. E essa barriguinha? Quando vai nascer? A surpresa que queria lhe contar ao vivo em cores aqui, nesta barriguinha, não tem só um bebezinho, mas 2. Bernarda levou a mão à boca. 2. Como eu e Teresa. Quem sabe? 2 meninos, 2 meninas, 2 menines. Elas riram. Bernarda estava bastante interessada. Já sabem o sexo dos bebês? Não. Eu e Deodato concordamos em saber somente quando nascerem. Parabéns, Corina. Bernarda estava emocionada. Essas crianças já são abençoadas. Imagine, serem filhos seu e do fofo do Deodato. Serão crianças desejadas e amadas. Muito amadas. A conversa fluiu agradável e Corina emendou. Eu e Deodato chegamos à conclusão de que vamos batizar as crianças. A família de Deodato é ligada à igreja e não abre mão do batismo. Vão batizar as crianças aqui? Queríamos batizá-las no Brasil, mas por conta da bisa Angelina. Ela estava bem velhinha para enfrentar um voo longo e cansativo. Agora, porém, decidimos que serão batizadas aqui. Tem razão. Pena que ela se foi. No entanto, teve um desencarne digno, ressaltou Corina. Ela sabia que iria morrer naquela noite. Que espírito lúcido. Que mulher. Quero pautar minha vida com os valores que ela nos transmitiu. E, se possível, transmitir esses valores para meus filhos. Eu bem queria que ela durasse 200 anos. Eu gostava muito dela. Na verdade, aprendi a amá-la com o tempo. Não entendi, tornou Corina. Bernarda sorriu e disse, sincera. Preciso lhe confessar. O quê? Quando eu era pequena, não me dava muito bem com Angelina. Não sei explicar, mas havia uma animosidade, e era de mim para ela, preciso ressaltar. Porque Angelina sempre foi simpática comigo. Depois que minha mãe se separou do meu pai, ela muito nos apoiou. Preocupava-se com a gente. Sempre ligava para saber se precisávamos de alguma coisa. Passei a admirá-la e gostar dela. Pena termos nascido quando ela já era velhinha. Como seu pai está lidando com a morte dela? Quis saber Bernarda. Até que razoavelmente bem, dentro do possível. Depois que se aposentou, passou a frequentar o centro espírita da Rosana. Ele e mamãe estão muito felizes de terem tempo para se dedicar ao trabalho espiritual. Papai assumiu as aulas antes ministradas pela Angelina. Mamãe tem feito composições belíssimas para ser cantadas na abertura dos trabalhos no centro espírita. Parece que estão firmes no propósito de abraçarem o serviço voluntário. Confesso que deveria ir mais ao centro. Estou sempre protelando. Não se obrigue a fazer o que não gosta, observou Corina. Eu sei que você adora ir à igreja, acender uma vela pelos entes queridos que se foram.
Você tem a sua própria religiosidade. Está tudo certo. Você sempre me conforta, Corina. E quanto a Lucas? Faz tempo que não o vejo. Ele decidiu seguir a vocação. Junto com a namorada, montaram uma produtora musical. Particularmente, acho que ele deveria soltar a voz. Lucas herdou da mamãe o talento e o gosto pela música. Fico feliz que esteja tudo bem, assentiu Bernarda. Eu e Deodato gostaríamos que você e Lucas batizassem uma das crianças. Como? Bernarda foi tomada de grande surpresa. Corina riu, divertida. Aceita ser madrinha de um de meus bebês? Bernarda não conseguiu segurar as lágrimas. Emocionada, confirmou. Claro. Sabe quanto adoro crianças. Dos outros. Riram. Que privilégio. Vou adorar ser a Dinda de um de seus filhos. Abraçaram-se verdadeiramente comovidas. Depois que a emoção passou, Corina confidenciou. Os pais de Deodato serão padrinhos do outro bebê. E prepare-se para a maior coincidência de todas. Corina fez suspense e Bernarda não se conteve. Conta logo. Qual é a coincidência? É sobre os pais de Deodato. Conversa daqui, conversa dali. Certa vez Deodato me disse que amava a madrasta a ponto de chamá-la de mãe. Ela é do Rio, casou-se com o pai do Deodato. Ela fez ar de mistério e sondou. O nome Cleonice Albuquerque Carvalho lhe soa familiar? Bernarda levou o dedo ao queixo, pensativa. O nome não me soa estranho. Já o sobrenome é nosso, vem da família do vô Alfredo. Não estou juntando o nome à pessoa. Lembra-se de que sempre disfarçaram quando o assunto remetia à gravidez da sua mãe. Certa vez, mamãe contou para mim e Teresa como engravidara de nós. Meu pai namorava a irmã dela na época, uma confusão. Irmã que a gente nunca conheceu porque sumiu do mapa, certo? O olhar de Corina era instigante. Bernarda arregalou os olhos. Então quer dizer que a mãe do Deodato? Corina fez sim com a cabeça. É nossa tia também. Inacreditável. Pois é. Enquanto namorávamos, não nos apresentamos formalmente às famílias. Quando decidimos nos casar, eu e Deodato fomos direto para o cartório. Avisamos nossos pais apenas depois que estávamos com a certidão nas mãos. Ao me descobrir grávida, fiz uma videochamada para dar a boa notícia aos meus pais. O Deodato quis que dessemos pessoalmente a notícia aos pais dele. Fomos até a cidade deles e eu a conheci. E como foi esse encontro? Foi ótimo. Eu gostei dela. É uma senhora articulada, inteligente, muito simpática. Extremamente discreta, não falou nada da família dela até eu revelar que éramos parentes. E como ela reagiu? De forma surpreendente, confessou Corina. Capítulo 51. Faltava falarmos de Cleonice. Afinal, depois de sair da casa da mãe e nunca mais botar os pés lá, o que aconteceu com ela? Bom, os dias que se seguiram à revelação da gravidez de Antonieta foram extremamente desagradáveis para Cleonice. Ela ficou tão perdida que não sabia, ao certo, o que fazer. Não pensara em besteira alguma. Nada de se vingar de Antonieta ou tirar satisfações com Eurico. Nada disso importava mais. Cleonice queria, de fato, sumir, desaparecer. Pensou em passar uma temporada em São Paulo. Tanto Célia quanto Nicolau lhe abrirão as portas de casa. Ela era bem-vinda na hora que quisesse, quando quisesse. Cleonice agradeceu o carinho e apoio dos irmãos. Num dia, muito angustiada, decidiu tomar um passe no Centro Espírita de Rosana. Lá chegando, foi atendida por uma simpática senhora que, depois de ouvir o relato de Cleonice,
conduziu-a a uma sala especializada em tratamentos emocionais. Tratava-se de uma sala iluminada por uma luzinha azul reconfortante. A música era suave, com melodia cadenciada, que convidava ao recolhimento e à meditação. No meio da sala havia 6 cadeiras colocadas em círculo e atrás de cada cadeira havia um médium postado de pé, trajando roupas brancas. Cleonice foi convidada a se sentar numa das cadeiras. Assim que começou a receber as energias revigorantes das mãos do médium, ela caiu num pranto sentido. Chorou bastante. Ao terminar o passe, o dirigente da sala lhe ofereceu uma caixa de lencinhos. Ela apanhou alguns, assou o nariz e saiu, sentindo-se mais aliviada. Em seguida, a senhora que a atendera lhe informou sobre um curso de 4 semanas, voltado para as curas emocionais do indivíduo. Cleonice aceitou o convite e fez o curso, realizado uma vez por semana. Ali, Cleonice aprendeu sobre o ponto de poder que há em nós. Ponto de poder? Sim. O ponto de poder é o que nos move em direção àquilo que verdadeiramente nossa alma almeja. Mas, para nos conectarmos com nosso ponto de poder, é preciso iniciar a reforma íntima, tão bem difundida nos livros de Allan Kardec. E o que seria a reforma íntima? De forma geral, para que ela aconteça, é preciso que você entre em contato com suas emoções. A maioria delas é boa ou não? E como você se sente? Mais bem do que mal ou mais mal do que bem? O que você quer da vida? Com quais óculos enxerga-se o mundo? São óculos de amor, esperança e fé? Ou são óculos bem escuros, que nublam a visão e o fazem enxergar um mundo distorcido, repleto de medos, inseguranças e aflições? Depois de entender a maneira como você se vê e enxerga a vida, é hora de fazer a reforma íntima. Ela se dá no momento em que você questiona as suas crenças, principalmente aquelas que atrapalham sua jornada evolutiva. Onde está o medo? E por que ele se instalou no seu coração? Como isso aconteceu? Foram os valores transmitidos pelos seus pais, parentes, amigos? Tudo bem. Você os absorveu porque não tinha idade para discernir, saber o que valia e o que não valia a pena. Agora você é uma pessoa adulta e pode escolher qual o tipo de sentimento que vai direcionar sua vida. A partir disso, verá que seu ponto de poder naturalmente vai se mostrar. É ligado nele que você consegue direcionar sua vida para o seu bem maior, que é composto de boa saúde, bom trabalho, bons relacionamentos, boas ideias. Cleonice comprou livros de autoajuda, fez exercícios para limpar a casa mental de toda a negatividade que a cercava. Passou a se nutrir de pensamentos mais positivos acerca de si mesma e da vida em geral. Certo dia, ao sair do centro espírita, encontrou Rosana. Abraçaram-se com amor e Rosana lhe disse: "Gostou do tratamento?" "Muito. Tenho aprendido bastante coisa." "Confesso," ela sentiu um pouco de vergonha, "que nunca gostei de centro espírita. Mamãe me trazia aqui, eu tomava passes, mas não gostava. Não sei explicar. Agora, tenho vontade de vir todos os dias. Se soubesse que este espaço sagrado iria me transmitir tamanho bem-estar." "Isso acontece," observou Rosana. "Às vezes somos resistentes, outras, somos movidos pela preguiça. Queremos melhorar, mas não fazemos nossa parte, ou seja, desejamos que tudo se transforme de maneira mágica. Esse tipo de mágica acontece apenas com quem se compromete a mudar crenças e atitudes que emperram o crescimento emocional e espiritual. E, confesso, nem sempre é fácil conseguirmos esse intento. Se eu começasse antes, Rosana, poderia estar num outro patamar. A fruta só cai da árvore quando está madura. Você amadureceu agora. Portanto, é agora que deve acionar seu ponto de poder e perguntar a si mesma, com todo o amor do mundo:
O que quero da minha vida daqui para frente? O que meu espírito almeja? São as perguntas que tenho me feito ultimamente. Antes, queria fugir, desaparecer. Até considerei viver em São Paulo, mas amo tanto o meu trabalho. Rosana mirou um ponto indefinido. Ficou assim por alguns segundos, sem nada dizer. De repente, voltou a si. Sorriu e falou. Por que não conversa com seu chefe? Conversar com meu chefe? Indagou Cleonice, surpresa. Conversar o quê? Sobre trabalhar na matriz. Você quer dizer, no exterior? Rosana meneou a cabeça positivamente. Não é isso que deseja? Sumir? Ela concordou e Rosana prosseguiu. Entendo que não quer ver sua irmã por hora. E, se gosta mesmo do trabalho o que faz, por que não pede a seu chefe que seja transferida à matriz, para lá ocupar o mesmo cargo? Você é competente, ótima profissional, fala bem o inglês e o francês. Nunca pensei nessa possibilidade. Agora pode pensar, riu Rosana. Não vai pagar nada por se alimentar de bons pensamentos acerca de você mesmo e dos outros. Rosana a abraçou com carinho e sussurrou em seu ouvido. Vá, siga em frente. Não tem ideia de quão boa a sua vida vai ser daqui por diante. Cleonice saiu do centro espírita sentindo agradável sensação de bem-estar. No dia imediato, ela puxou conversa com o chefe. Explicou que gostaria de tentar uma vaga no exterior, caso aparecesse uma. Dali a 3 meses, a vaga surgiu. Cleonice nem titubeou. Desfez-se dos móveis e dos objetos, ficando só com o essencial. Doou tudo para o centro espírita. Em seguida, colocou o apartamento à venda e depositou o valor da venda em uma conta de um banco de Zurique. Não desejava mais retornar ao país. Logo, estava adaptada à rotina do trabalho e da vida na cidade. Travar amizades com pessoas dos mais variados países. Namorou um rapaz aqui e outro ali, até que, numa conferência da empresa, em Berlim, reviu Celso, o rapaz por quem ela se apaixonara anos atrás. O que faz aqui? Indagou ele, surpreso. Faz 1 ano que trabalho na matriz. Decidi mudar de vez para Zurique. Por que não me avisou? Porque você se casou, Celso. Teve um filho. Como queria que eu me aproximasse. Poderíamos ser amigos. Ela fez um ar triste. Não daria para ser sua amiga. Por quê? Nós nos dávamos tão bem. Cleonice o silenciou pousando o dedo em seus lábios. Sentia-se forte o suficiente para ser sincera. Porque eu nunca deixei de te amar. Celso ficou boquiaberto. Ele fora muito apaixonado por Cleonice. No entanto, quando vier à Europa para fazer o curso pago pela empresa, percebeu que seria praticamente impossível manterem um relacionamento à distância. Mas foi Cleonice quem rompeu o namoro. Em seguida, Celso conheceu Ingrid, que trabalhava na filial de Berlim. Não foi amor à primeira vista, mas Celso queria ter alguém, desejava muito ser pai. Casou-se com Ingrid e tiveram Deodato, um menino incrível, amante dos animais e que, desde cedo, afirmava que seria veterinário. O casamento durou 5 anos, até que Ingrid descobriu um câncer de mama. A doença logo se espalhou e Celso ficou viúvo e com um filho pequeno para criar. Não quis se casar e decidiu ser pai solo. Criava Deodato com muito amor, carinho e companheirismo. Cleonice estava estupefata. Está solteiro? Sim. Gostaria de mudar seu status para casado? Celso a abraçou e a beijou com ternura. Ainda amava Cleonice. Antes de tomarem qualquer atitude, Celso apresentou o filho a Cleonice. Eles se deram bem logo de cara, visto que Deodato era um doce de criatura.
Logo ele passou a chamá-la de mãe. A palavra ecoou bem em seus ouvidos. E Cleonice desejou ter um filho. Celso adorou a ideia e, quando Deodato estava com 7 anos, Cleonice deu à luz um menino, Aurélio. Apegadíssima mãe, Aurélio sentia ciúmes do próprio pai. Ele cresceu idolatrando Cleonice. Aurélio cresceria um rapaz bonito, mas inseguro, muito inseguro. Viveria ao lado dos pais e não se casaria. Depois da morte do pai, ele cuidaria de Cleonice até o último suspiro dela. Epílogo. Ao longo desta narrativa, apresentamos vários sinais indicando que coincidências não existem. Afinal, nada acontece por acaso e a vida une as pessoas para que possam, juntas, aprender uma com a outra. Demorou para Cleonice processar o parentesco que a unia a Corina. Certo dia, conversando com a moça, ela revelou: nunca poderia imaginar uma coincidência dessas. A esposa do meu adorado Deodato é filha do meu primo Marcílio. Nem eu, concordou Corina. Ela refletiu e quis saber. Você ficou muito magoada com o que aconteceu, não? Sim, tornou Cleonice. Para se ter ideia, de vez em quando eu converso com Rosana, esposa do meu irmão Alberto. As nossas conversas geralmente são rápidas. Apenas perguntamos uma outra se está tudo bem. Falo com ela mais por gratidão. Aliás, foi Rosana que me avisou da morte de minha mãe. Os olhos dela marejaram. Não deu para ir ao enterro, né? Não conseguimos passagens para o funeral. No entanto, como me tornei católica, mandei rezar uma missa de 7º dia para a alma da minha mãe. E, a cada ano, o padre reza uma missa para a querida Dona Dirce. Corina achou muito bonita a atitude dela. Cleonice simpatizou com Corina e narrou toda a sua trajetória de vida. Não omitiu nenhum fato. Emocionou-se quando falou de Inês, que fora como uma segunda mãe. Ela bem que tentou levá-la para o exterior, mas Inês preferiu ficar no Brasil e morar com uma sobrinha. Até morrer. Mostrou a Corina o exemplar surrado da Bíblia que ganhara de Inês ainda adolescente. Talvez por influência de Inês, abracei o catolicismo. Se sente bem assim? Muito. Eu adoro uma missa. Cleonice suspirou e apontou. Este livro surrado é meu companheiro de leitura e reflexão. Posso lhe assegurar que li as escrituras de trás para frente. Sabe, depois que vim para o exterior, passei a frequentar uma igreja. Já casada com Celso, fiz a crisma. Por tudo isso, acho importante que as crianças sejam batizadas. E agradeço você por concordar com o batismo. Imagine, Dona Cleonice. Fui criada no Espiritismo e, por essa razão, me considero cristã. Atualmente, sou espiritualista e respeito a religiosidade de cada um. Tanto você quanto Deodato acham importante batizar as crianças. Tudo bem. Obrigada, tornou Cleonice, emocionada. Depois de mais um pouco de conversa, Corina finalmente perguntou: você a perdoou? Primeiramente, eu perdoei a mim mesma, revelou Cleonice. Eu me julgava um imbecil. Interessante, porque, quando era pequena, chamava de imbecil a pessoa que não me agradava. Meu pai me repreendia por conta disso. Nunca mais usei a palavra, mas, quando descobri ter sido traída pela minha irmã, eu a xinguei de imbecil e me senti um imbecil. Frequentei o centro espírita da minha cunhada, Rosana. Fiz um tratamento espiritual que me deu forças para me reerguer. Depois disso, nunca mais peguei no meu pé. Nunca mais me chamei de burro ou de imbecil. Aliás, nunca mais na vida eu me coloquei para baixo. E assim aprendi a me respeitar e, obviamente, respeitar os outros. Hoje, mais madura, eu entendo o que aconteceu.
Não aprovo o que Antonieta fez. Mas ela tem o jeito dela, as crenças e valores dela. Soube que mudou muito depois que foi mãe. E me parece que mudou mais ainda quando teve o filho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O milagre da maternidade nos faz enxergar a vida por outro ângulo. Sem dúvida, concordou Cleonice. Eu me transformei quando conheci Deodato. Mesmo não sendo meu filho, eu o amei como se tivesse saído de mim. Quando Aurélio nasceu, a transformação foi total. Aprendi o que é o amor incondicional. Porque eu faria qualquer coisa pelos meus filhos. Qualquer coisa. Marcílio ficou feliz em saber que o marido de Corina era enteado de Cleonice. Certo dia, preparando-se para viajar a Londres em virtude do batizado dos netos, ouviu de Rosana. A vida une as pessoas que têm afinidades, raramente as separa. Quando as separa, é porque precisam experienciar vivências que aprimorem o espírito. Mas é algo temporário. Depois, voltam a se reunir. Por que está me dizendo isso? Porque tenho certeza de que você vai se apaixonar pelos seus netos. Curioso, Marcílio quis saber. Eu os conheço, quer dizer, eu os conheci no passado? Rosana nada disse. Simplesmente sorriu, um sorriso cúmplice, matreiro, de quem sabia quais eram os espíritos que, novamente, retornavam ao planeta. Ela fez uma prece de agradecimento aos céus e torceu para que trilhassem um bom caminho. O nascimento dos filhos de Corina correu de forma tranquila. Devido ao tamanho de um dos bebês, foi sugerida uma cesárea. Eles vieram ao mundo fortes e saudáveis. E uma grata surpresa. Corina dera à luz um menino e uma menina. Ela e Deodato estavam felicíssimos com seus bebezinhos. O batizado das crianças ocorreu dali a 6 meses, numa linda manhã de domingo. Estavam habituados a uma Londres nublada e chuvosa. Todavia, naquele domingo de verão londrino, tudo parecia trabalhar a favor, desde o clima até o reencontro familiar. Depois de anos e anos, já no altar, Cleonice reencontrava o primo Marcílio. Cumprimentaram-se com alegria. Deixariam para colocar os assuntos em dia durante o almoço do batizado. Atrás dele estava a Bernarda. Cleonice encarou e, em seguida, estendeu-lhe os braços. Grande prazer conhecer você. Digo o mesmo. Bernarda a abraçou com afetuosidade. Você não tem culpa de nada. O que sua mãe fez está no passado. E o passado cuida de tudo. As duas se emocionaram e logo avistaram os pais com os bebês entrarem na igreja. Corina entrou sorridente ao lado do marido. Ela segurava o menino e Deodato, a menina. Caminharam na direção da pia batismal. O padre os esperava. E, ao lado dele, estavam Bernardo e Lucas, os padrinhos da menina. Do outro lado, estavam Cleonice e Celso, os avós que iriam batizar o menino. A cerimônia foi belíssima. Do outro lado da vida, Dirce e Alfredo estavam ao redor de Cleonice. Angelina, remoçada, belíssima, cujo espírito emitia uma luz cálida e calmante, ao lado de Felisberto, permaneceu perto de Corina. Eles também estavam emocionados. Agora que tenho maior consciência sobre os desígnios de Deus, desejo que o amor de Cleonice por Aurélio seja transformador e capaz de desfazer os nós de animosidade entre eles. Eles serão muito felizes, constatou Dirce, trajando uma túnica azul bebê. Também encontrava-se remoçada e belíssima. E esse bebezinho? Acha que vai dar muito trabalho, meu amor? Aposto que sim, tornou Alfredo, risonho. O Marcílio vai babar por esse menino. Não duvido de que ele e Dalila decidam se mudar de país. Tudo leva a crer que eles vão se despedir do Brasil e optar por viverem mais próximos dos netos. Ali do lado,
Felisberto fazia suas considerações. Creio que Corina vai ser muito feliz. Seus filhos vão lhe trazer muitas alegrias. Concordo, observou Angelina, trajando uma túnica de cor bem clarinha. Talvez os irmãos tenham dificuldades de se aceitarem integralmente, por conta do passado. Entretanto, acredito que a educação e os valores que Corina e Deodato irão lhes transmitir serão capazes de os conduzir no caminho da aceitação, do respeito e do perdão. O padre tomou a jarra de água do coroinha e pediu que os padrinhos pegassem os bebês. Cleonice segurou o menino e Bernarda segurou a menina. Ele derramou água sobre a cabeça do menino e disse: Eu te batizo, Décio. Em seguida, fez o mesmo com a menina. Eu te batizo, Maria Estela. Ao ouvir o nome da bebezinha, Bernarda sentiu-se extremamente tocada e um estremecimento percorreu seu corpo. Sem saber que segurava no colo o espírito que fora sua filha em outra vida, ela encarou a bebê e por ela sentiu um amor imenso, represado havia muito tempo. Terminada a cerimônia, ela beijou a bebê e sussurrou: Prometo que o tempo nunca vai me deixar esquecer. Eu a amarei por toda a vida, Estelinha. Pós-fácil. Em O Tempo Cuida de Tudo, primeiro livro desta trilogia, alegamos que um romance espírita, geralmente, é costurado por tramas, fatos e mensagens que nos tocam profundamente a alma e nos levam à reflexão, com o intuito de nos fortalecer a autoestima, rever crenças e posturas que nos paralisam no caminho da evolução e, por certo, nos ajudar a entender o porquê de determinadas pessoas e situações desagradáveis aparecerem em nosso caminho. Ao fim de tudo, à medida que nos envolvemos com a narrativa, amamos ou desgostamos de determinados personagens. Nosso senso de observação elege os que nos cativam e tenta se esquivar daqueles cujo comportamento reprovamos. Desejamos que os que são bons, a nossos olhos, tenham um final feliz, e que os maus. Seguindo o estilo de narrativa do primeiro livro da trilogia, O Tempo Nunca Esquece também teve começo, meio e fim. Alguns personagens do livro anterior continuaram sua jornada neste planeta, outros desencarnaram ao longo da trama, e os que haviam desencarnado anteriormente tiveram a chance de uma nova experiência terrena em fins do século XX e início do XXI. No entanto, se acreditamos que a vida é eterna e nos oferece sucessivas idas e vindas, será que, nessa segunda história, houve mesmo começo ou fim? Se parte desses personagens foi abençoada com a chance de nova encarnação, como eles retornaram? Os laços de afeto se estreitaram. E quanto aos laços formados por mágoas e ressentimentos? Eles se mostraram presentes numa nova vida. Em virtude de tais questionamentos, decidimos narrar a vida dessas pessoas, experienciando novas conquistas, superando antigos e inéditos desafios, em pleno século XXI. Quais dos personagens reencarnaram? Como voltaram? Qual é o novo quadro de parentesco entre eles? O que aconteceu com quem não reencarnou ou com aqueles que ainda permanecem reencarnados? Essas e outras perguntas foram, em maioria, respondidas nesta espécie de continuação de O Tempo Cuida de Tudo. Logo mais, você terá em mãos uma história inédita e emocionante, que juntará esses personagens no passado, mais precisamente no século XIX, em que muitos dos acontecimentos, como laços de amor, de ódio, amizades verdadeiras e intrigas, serão ali contextualizados, oferecendo-lhe um panorama de como tudo, de certa forma, começou. Mas será mesmo que tudo começou ali, no século XIX? Ou essas vidas estão entrelaçadas há mais tempo? Tudo indica que sim. Além do mais, levamos você a refletir. O tempo cuida mesmo de tudo ou há fatos que marcam o espírito de tal modo, que nem mesmo o tempo o deixará esquecer. Aguarde o terceiro livro desta emocionante trilogia. O Poder do Tempo. Fim. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta,
comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, por favor. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.